Bom, hoje eu convido vocês para a gente conversar um pouquinho sobre a equação da felicidade. A equação da felicidade, não vou tentar ensinar ninguém a ser feliz, mas vou trazer algumas coisas para a gente refletir realmente sobre a felicidade. Nós estamos embasados em um texto do livro Se a Eles de Volta, e esse texto é do Caibar Schutter, esse cidadãozinho belo que está colocado ali, né? Então ele é a nossa direção deste tema, e o texto é exatamente tem esse mesmo título, o título da nossa palestra, a equação da felicidade. Antes de começarmos, Caibar Schutter, no início do seu texto, ele traz para a gente o seguinte questionamento: em contraste, o sentido espírita da vida humana, em algum momento vocês pararam para se questionar qual seria o sentido espírita das nossas vidas? Como o Espiritismo vê o sentido das nossas vidas? Para que nós estamos aqui? O que queremos aqui? O que temos que fazer aqui? Por que viemos para cá? Fiz essa pergunta e peço para vocês guardarem. Guardem a pergunta. A gente vai voltar no final. Mas agora a gente vai falar sobre felicidade. Interessante que o Caibar Schutter ele começa o texto fazendo essa pergunta e depois ele discorre. E a gente vai seguir a mesma linha que ele traz no texto. Mas para falar de felicidade, eu resolvi teorizar. Resolvi me questionar e questionar alguns irmãos de doutrina o que seria a felicidade. Poderia ter ido só o dicionário, ter um conceito. Eu disse não, eu vou procurar dentro dos irmãos de doutrina o que eles consideram que seja a felicidade. Então, de acordo com De Luca, José Carlos De Luca, para ele a felicidade tem a ver com o bem-estar íntimo e pessoal. Então, quem é feliz se sente bem pessoalmente e intimamente. Então, para ele isso tem tudo a ver com o sentido da felicidade. Breno Costa, que o outro escritor também espírita, nos diz que felicidade tem a ver com a paz mental interior. Quantos de nós, quando realizam algo e de repente aquele algo tem a ver com ajudar alguém, doar algo que você sabe que não necessita mais, ou você auxiliar alguém que está realmente precisando de algo que você sabe que precisa, e você diz assim: nossa, como eu estou leve, quando eu fiz uma coisa que me deixa feliz. Então, a Breno Costa nos diz que isso tem a ver com o sentido da felicidade. Ernesto Foucault vai nos dizer que a felicidade está diretamente relacionada com a fé. E a gente observa que muitos grandes religiosos, sem citar nomes, sentiram-se muito felizes simplesmente pela fé, pela crença que professavam, mesmo com todas as dificuldades. Mas o simples fato de crer em algo a mais os fazia felizes. E muitas vezes a gente se questiona: mas como? Com todas as dificuldades, como é que esta criatura consegue se sentir feliz? Vou continuar. Felicidade, para Gil Carlos e Adenauer Novaes, o Adenauer, se querem chamar assim, tem a ver com a relação entre o físico e o espiritual. Quando o meu corpo está bem e a minha espiritualidade também. A questão da mente sã e do corpo sã. Todos os dois em sintonia e eu me sinto em plenitude. Isso tem a ver com a felicidade. E
Mas alguém, de novo, José Carlos de Luca disse para mim, felicidade é reconhecer que todos nós temos desafios a superar. E quando a gente supera os desafios, nós sentimos que estamos praticamente, não digo tudo, praticamente alcançamos o céu, quando alcançamos e superamos as dificuldades que temos. Então a gente vê que felicidade é algo bem longe do material. Por mais que a gente queira e faça todo dia a felicidade ser muito mais material do que realmente pessoal, do que realmente espiritual, do que realmente íntima. Mas por que a gente faz isso? Terminamos? Não terminamos porque nós temos uma pergunta ainda a responder. Então nós temos ainda uma trajetória a fazer nesse dia de hoje. Às vezes eu me pergunto, mas antes de mais nada, antes do questionamento, eu penso, se Jesus, em toda a sua jornada, com todas as suas dificuldades, naquela época em que ele viveu, não tinha ar-condicionado, não tinha ventilador, não tinha celular, não tinha uma aguinha mineral para abrir só a garrafinha e beber, não tinha nada do que nós temos hoje, e ele era extremamente feliz. Qual é a dificuldade? E se ele, com todas essas vicissitudes, ele é o meu modelo e guia, por que não ser feliz? Porque com todas as dificuldades da sua época, ele foi muito feliz. E é justamente pensando nessa trajetória de Jesus na Terra que a gente, eu às vezes paro, eu tenho uma piadinha atual, que eu digo assim, gente, a gente quer tanto que Jesus volte, mas Jesus passou tudo o que passou. Se perguntar para nós se a gente quer reencarnar, ninguém quer reencarnar, mas o povo quer que Jesus reencarne. Por quê? Com tudo que ele sofreu? Então vamos lá, calma, isso é só uma piadinha. Mas vamos lá. Se a gente pensar na passagem de Jesus pela terra e pensar que Jesus passou por uma série de dificuldades, como eu citei, dificuldades tais como ir para o deserto, ser tentado pelos espíritos, com fome, com sede, com calor, e mesmo assim resistir, por acreditar, por ter a consciência de quem ele era, ele do Pai, e a gente pensar que apesar de tudo isso, ele foi um homem extremamente feliz. Se nós pensarmos em tudo isso, é injusto nós queremos que a nossa encarnação seja confortável e ociosa. Pensemos. Jesus veio, passou por tudo o que passou. Ele é meu modelo, ele é meu guia. Se ele passou por tudo o que passou, por que eu, que vivo pensando que eu vou ficar sentado debaixo da amendoeira ou do pé de anjinho lá fora, pegando vento até o fim dos tempos, esperando Jesus voltar? Por quê? Esperando acontecer. Se na verdade eu tenho que passar por questões para aprender. Nossa jornada terrena nada mais é do que um processo de aprendizado. Estamos na escola. E quando a gente está na escola, a gente tem aula, a gente tem prova, a gente tem atividade, a gente tem chamado a atenção da professora. E tudo isso é importante para o nosso crescimento. Então não é justo se Jesus passou por tudo isso sendo meu modelo e de repente eu venho, eu vou querer ficar sentada no jardim olhando tudo acontecer. Não, cada um de nós tem o seu opinião, tem a sua trajetória de vida a passar. Não é pensar que a gente vai passar essa existência ocioso, vendo o mundo passar pela janela como se fosse um filme. Nós não estamos aqui para isso. E ainda nesse pensamento de Jesus na terra,
para quem nós somos hoje, para quem nós seremos amanhã, somos completamente diferentes. E somos melhores. Com certeza, ninguém aqui vai perceber. Podem ter parado em algum ponto, mas eu tenho a leve impressão que ao final dessa noite sairão daqui com a cabeça coçando para dizer assim, está na hora de seguir adiante. E Jesus nos coloca nesse pensamento. Se Jesus veio aquele homem cheio de dúvidas no começo, e depois, sem dúvida nenhuma, ele se jogou no processo de vida dele naqueles últimos 3 anos, com seus discípulos, passando por tudo que passou, transformando-se como homem, transformando-se, como a irmã nos diz, em sentimento. Cabe a mim nessa busca pela felicidade. Daí, Jesus nos ensinou nesse processo de jornada, que ser feliz é uma questão minha comigo mesmo. Ser feliz não está no outro, está em mim. Quem me faz feliz sou eu. Mas é claro, existem coisas que eu posso fazer lá fora que fazem com que essa felicidade aqui dentro se implante. Mas precisa da minha ação para isso. Mais ainda, ser feliz necessita, para essa harmonia, essa paz, necessita que a gente entenda que não dá para fugir das leis naturais, não dá para fugir de tudo que é necessário para manter essa harmonia com Deus. Não dá para quebrar, tipo assim, dizer para o Papai do Céu, assim, estou de mal, corta aqui. Não dá. O Papai do Céu não dá para cortar amizade. Pode se fazer amizade em qualquer lugar, mas o Papai do Céu não. Então a gente tem que entender que para essa harmonia acontecer na nossa vida, as leis naturais estão aqui, a gente traz com a gente. Sempre, em todas as nossas encarnações, a gente sabe o que é certo e o que é errado. A nossa consciência nos julga, a nossa consciência nos diz o que nós fazemos, corretamente ou não. E é aí que vai pesar na questão da harmonia. A gente sabe. E a gente às vezes se sente feliz porque a gente sabe até que ponto a gente está agindo para que essa felicidade se forme no nosso coração. Outra coisa interessante e ainda, Jesus também nos ensinou que para que eu possa ser feliz eu tenho que fazer para o outro o que eu gostaria que o outro me fizesse. Eu piso no pé do outro e eu quero que o outro me perdoe de qualquer jeito. Mas se o outro deixar a minha caneta cair no chão, eu não perdoo. Eu nem desculpo, que é tão mais superficial, né? Que dirá perdoar, que é tão mais profundo. E aí a gente observa que eu quero que o outro faça um movimento que eu não faço. Ué, mas Jesus disse, perdoa 70 vezes 7. De quantidade não, de infinitude. Perdoa sempre. Faz disso um movimento constante na tua vida. E isso vai te trazer a felicidade. Porque quanto mais você carrega a amargura no seu coração, mais infeliz você vai. E dentro desses ensinamentos de Jesus para nós, a gente vai observar que para ser feliz, além dos ensinamentos que Jesus nos trouxe nessa jornada terrena, nessa viagem que Ele fez aqui, o primeiro passo para que nós possamos ser felizes de verdade é evoluir moralmente, sermos diferentes agora e no futuro do que éramos quando aqui chegamos.
Quando é que chegamos, não tínhamos muita consciência de tudo que temos hoje. Tínhamos ainda alguma chance de falhar. Agora, temos conhecimento de uma doutrina de amor, temos conhecimento de uma série de outras questões, temos uma vida, tivemos dificuldades, sabemos o que é dificuldade, não nos é mais possível cometer tantos erros. E muito mais, é para a gente a hora de fazer com que o que nós passamos não seja a dificuldade do nosso irmão, o máximo que nós possamos fazer. Mais ainda, reforma íntima. Quando eu ouvia falar de reforma íntima, há alguns anos, eu dizia assim: eu nunca vou fazer esse negócio, porque isso está tão longe, eu sou tão pecadora, por isso eu não vou conseguir fazer esse negócio. E a gente vai aprendendo que não vai acordar reformado, mas todo dia você vai se transformando. Todo dia você vai estabelecendo um processo de mudança. Virou santa? Não, nunca. Nunca não. Nunca nessa encarnação. Quem sabe, né? Toda a gente quer. Mas nessa, não. Continua me acabando de comer doce. Continua dando pontapé de obra. Continuo falando alto, porque não tem jeito. Continuo tomando gosto com as senhorinhas quando chegam lá embaixo, as gatinhas da terceira idade. Ou seja, ainda tenho os meus defeitos, os meus erros, mas todos os dias eu tento cortar um pedacinho da minha garganta que é grossa. Dá para fazer todo dia? Um pouquinho de cada vez. Hoje eu já não respondo mais. Hoje eu já me provoco, eu não respondo mais. Hoje eu já pisa no meu pé, não dou pisão de volta. Hoje já me oferece algo, me oferece, por exemplo, eu não bebo mais, me oferece um copo de cerveja, eu não bebo mais. Me convida para passar a noite na rua, já não tenho mais idade, não quero um banco para me sentar, não vou, prefiro ficar com o meu cachorro. Por quê? Porque isso tudo vai transformando as nossas companhias, vai mudando as nossas prioridades, e a gente vai aprendendo que as nossas companhias precisam ser melhores. Eu tenho poder sobre quem fica na minha vida, e principalmente as companhias que eu convido bem. Isso faz com que eu altere a minha saúde mental, melhore a minha saúde física e, consequentemente, a minha saúde espiritual. Ivone, domingo, 6 horas, o centro espírita ia pensar 10 vezes em mim. Sábado, confraternidade, fazendo leitura. Para quê? Eu fico em casa. Né? Por quê? Porque era mais confortável. Hoje eu entendo que isso transforma. Então a gente vê que isso faz a gente ser um pouco mais feliz. E Novaes diz pra gente que tudo que conspira contra o meu equilíbrio não me leva à felicidade. Para ser feliz, eu preciso tirar tudo aquilo que conspira contra o meu equilíbrio. Se aquilo não me deixa em tranquilidade, se aquilo não me ajuda a fazer o bem, se aquilo não me ajuda a pensar positivamente, não me leva ao equilíbrio. Mais ainda, o Livro dos Espíritos vai nos dizer que para a gente poder, nesse caminho da busca da felicidade, para a gente poder nos proporcionar a felicidade,
felicidade, porque, como eu falei, a felicidade quem proporciona para nós somos nós mesmos. Nós somos quem financiamos a própria felicidade. Ele vai nos dizer que, justamente por nós estarmos num momento tão difícil, encarnados, onde as coisas são cada vez mais difíceis, essa experiência que é grosseira, essa experiência que é difícil, ela é cheia de todas as dificuldades possíveis, mas é justamente praticando as leis de Deus, seguindo aquilo que Jesus nos trouxe, simplesmente explicou com outras palavras, que nós nos tornamos mais felizes. Nós nos tornamos mais harmoniosos. Nós nos sentimos mais em conexão com a espiritualidade. Nós conseguimos nos tornar mais próximos de Deus. Lembremos, a felicidade, nós nos damos a felicidade. E é uma felicidade que não tem nada a ver com as coisas. A gente vai já falar disso. Porque geralmente a gente pensa na felicidade relacionada a coisas, objetos, matéria. Né? Daí, traduzindo, no livro dos Espíritos foi feita a seguinte pergunta: haverá contudo algum critério de felicidade comum a todos os homens? E o livro dos Espíritos, na pergunta 922, vai nos responder o seguinte: com relação ao julgamento material, eu gosto do necessário. Por que eu preciso de mais? Se em relação à felicidade eu só preciso do necessário. Não preciso mais nada. Adoro os homens assim, né? Homem é extremamente prático em relação ao necessário. Mulher, não. Mas eu gosto de ser mulher. Bom. Quem me olha sabe, são muitas bijuterias, muitos óculos, muitos anéis, muitos sapatos, muitos vestidos. Quem me olha sabe, mas o homem é prático. É um chinelo, um tênis, um sapato, uma bermuda, uma calça, uma camisa, só um. Mulher não, é muitos. Mulher tem que ter variedade. Mas o livro dos Espíritos nos deixa claro. Em relação ao material, só precisamos do que é necessário. E em relação ao moral, nossa consciência é tranquila. Aquela certeza de que nós fizemos tudo que podíamos, tudo que era necessário, de que ajudamos o próximo no máximo que podíamos. E o nosso máximo não necessariamente é material, porque às vezes a gente diz assim: eu não tenho nada para dar. Tem um sorriso, uma prece, um bom dia sincero, um abraço, dar a mão para aquele que está precisando subir uma escada, segurar a cadeira para aquele que está precisando sentar, orientação na rua para quem te pede, e você faz o quê? Vira a cara. Quer dizer, eu posso doar tanta coisa. E eu digo que eu não posso, porque eu não tenho para dar. Mas não tem. E mais ainda, fé no futuro. Hoje as coisas estão horríveis, nada vai dar certo. Pensa, você não está tendo visão daqui para lá. Como você não enxerga daqui para lá, você simplesmente está olhando o olho. Isso aqui que é imediato. Calma. Não há nada que aconteça que Deus não saiba. Não cai uma folha. E a gente precisa entender que todas as dificuldades que nós passamos servem como ensinamento. Além do que, crianças, muitas coisas nós escolhemos. E a gente queria mais. Ainda bem que não deu. Já pensou se tivesse dado? A gente fazer tudo que a gente queria? Que a gente queria virar Marte? Ainda bem que não deu. Felicidade não é. O que felicidade não é? Felicidade não é porta larga. Porque a gente espera que a felicidade seja ganhar na loteria.
Felicidade, a gente espera que felicidade seja nascer muito lindo, muito rico, muito belo. Eu botei no corpo, vou generalizar. Muito lindo, muito rico, muito belo. Ter um carro do ano. E a gente está esquecendo que se a porta larga, ou em a porta larga, traz uma série de responsabilidades. Estamos preparados para essas responsabilidades? Se nós não estamos dando conta das pequenas que nos deram, que dirá das grandes? Né? Mas ainda, a gente quer tudo que não é necessário para nós. Eu digo que eu queria ter nascido feia e rica, que essa história ter vindo linda e lisa não dá certo. Né? Eu queria. Mas não deu. Estou me satisfazendo com linda e lisa. Esse negócio de feio e rica ia ser mais complicado. Mas tudo bem. Seria futilidade? E você, futilidade, não me ensinaria nada. Por quê? E a gente se sente insatisfeito. Mas eu queria, e como eu queria, eu nunca estou feliz com o que eu tenho, com o que eu sou, com o que eu posso. E esqueço que o que eu tenho, o que eu sou, o que eu posso, é o que me faz feliz. É o que me faz feliz. Eu costumo dizer que pegar o meu limão e fazer um curso de limão. Uma limonada? Um bolo? Uma calda para botar no bolo? Por que não? Uma limonada suíça? Pode ser. Por que não? Porque nada pode ficar tão ruim. A gente pode pegar as coisas como estão ruins e fazer elas melhor. Mas a gente se sente insatisfeito. E a gente diz que não foi isso que eu pedi para Deus. Foi? Você não pediu não, bebê. Você implorou. Mas ainda, felicidade não é ter beleza, ter destaque social. Ah, mas eu queria larga isso de mão. Você veio porque você tem algo para fazer. E dentro do que você tem para fazer, vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Quem diz isso aqui é João de Luca. Sou eu não. Aqui eu não estou dizendo nada sozinho, eu só estou interpretando, tá? O povo diz, interpretando o povo diz. E aí, as nossas vidas são um palco, onde a gente vai colocar em prática simplesmente tudo aquilo que a gente trouxe na nossa carga de encarnação. Larga essa história de querer ser rica e feia. Aproveite, seja uma pontinha bonitinha, engraçadinha, porém pobrinha. Mentira, não tem mais. Mas ajude um pouco. Utilize isso para algo. Você pode, você é capaz. E aí, alguém diz assim, mas eu não consigo ser feliz. Eu não consigo ser feliz porque eu tenho o dedo torto, porque eu uso óculos, porque meu cabelo é cacheado, porque eu quero namorar com o coreano. Que agora é a nossa coreana, né? Eu quero namorar com o coreano, né? Porque os mexicanos, agora os coreanos. Eu quero namorar com o coreano. Eu quero morar em outra cidade. Se eu mudar de cidade, eu vou ser mais feliz. E não sei, todas, existem várias justificativas para dizer que você não é feliz. E a gente esquece que tudo isso fomos nós mesmos que escolhemos. Ó, que legal! Nós escolhemos. Difícil, né? E a gente escolheu mais. A gente fez assim um planejamento de 50 páginas. Aí a espiritualidade, que olhou e disse assim, 50 páginas é muita. Vamos reduzir para 5? Não, mas eu queria já matar tudo na encarnação só
só digo uma frase: edifício é um prédio alto. Quando diz assim, está difícil, tá não. Edifício é um prédio alto. Porque dá para fazer, dá para passar. Claro, não vai ficar esperando passar, tipo assim, com a boca aberta, esperando a morte chegar. Tem todas as suas vicissitudes. E a gente tem que aprender todos os dias. Mas ainda, todo problema, toda dificuldade, até a única vara que está no pé, nos dá lições. Até o cabelinho cacheado, ou que linda sobrancelha que vem toda, nos deixa lições. Vocês já pararam para analisar? Ao invés de reclamar e dizer que não é feliz? Tem hora que você diz, eu não sou feliz. Já parou para pensar por que o pelinho da sobrancelha toda? O que ele tem para te ensinar? Toda vez que ele entra no olho de costa e dói? Por que será? A gente já parou para pensar? Vamos lá. A explicação é a seguinte. E quem nos dá essa explicação é a revista espírita. Diz para nós que tudo que Deus nos dá, tudo que nós temos, tudo que nós somos, toda essa felicidade que nós almejamos, tudo isso que nós queremos, é divino, vem de Deus. E mais ainda, nada disso é material, tudo isso é espiritual. A gente quer muito nas coisas, nos objetos, e nada disso está nas coisas. Não é sobre coisas, é sobre pessoas, é sobre nós, é sobre atitudes, é sobre comportamentos, é sobre pensamentos. Então, meus queridos, Emmanuel disse muitas vezes para Chico: disciplina, paciência, e vai passar. Eu digo para vocês, sempre quando vocês estiverem pensando, está difícil, não sou feliz, não consigo, disciplina, paciência, vai passar. E eu ainda vou somar mais uma que é uma minha. Vai dar certo. Vai dar certo. Daí, primeira coisa, vamos agora trazer, a gente já deu todas as cutucadas, vamos agora trazer algumas outras coisas. De Luca diz para a gente que nesse caminho da busca da felicidade é importante se conhecer. Problemas que vão fazer com que a gente se sinta menos feliz vão acontecer o tempo inteiro. Estamos num mundo de provas e expiações, normal. As dores fazem parte desse processo. A grande questão é fazer com que os problemas não tomem conta da nossa vida e a gente não paralise. O problema vai existir, mas a gente precisa saber passar todos os dias. Passar de fase, um joguinho. Vou passar de fase. Passou dessa fase, superou, passa para a próxima. Por quê? Porque vai ter sempre alguma coisa que vai servir para a gente aprender. Nada pode nos paralisar. A gente precisa estar recriando a nossa vida aqui. Ela vai ser cheia de dificuldades. E é justamente por termos essas dificuldades que precisamos estar eternamente em processo de transformação. É de hoje para amanhã? Nunca que vai ser. Não é dormir e acordar transformado. É todo dia alguma coisa. E mais uma coisa que ele disse para nós: ser feliz não é ficar esperando a vida passar ali fora e eu daqui olhando ela passar. É participar dela.
missão é essa, vão e façam. Não, ele estava junto o tempo inteiro. E o que eles tinham que sofrer, sofreram todos juntos. Ele participou do processo. E nós temos também que participar. Isso nos ensina. E nos ensina justamente gerando em nós coragem. Porque nós vivemos no futuro, a gente já tem menos dificuldade de viver. A gente já passa com mais tranquilidade. É assim que eu venho com Conhece-te a Ti Mesmo 2, onde a busca da felicidade está no autoconhecimento. Eu já sei quais são as minhas falhas. Eu já sei quais são os meus erros. Eu já sei quais são as minhas más tendências, como eu gosto de chamar. Se eu sei, eu tenho como ir lá todos os dias e aos poucos me modificando. Isso faz com que aos poucos eu vá me transformando inclusive a minha própria felicidade. Isso também faz a gente pensar que todo mundo tem dificuldades e só você conhece as suas dificuldades. Não adianta alguém vir apontar as dificuldades, é você que conhece. E não adianta querer virar de costas e dizer assim, eu conheço, mas não quero ver. Você sabe, está gravado lá na sua seu inconsciente. Você sabe o que você faz de certo, você sabe o que você faz de errado. E se aquilo afeta para você ser feliz ou não feliz, você sabe, você mesmo sabe. Por que não mudar? Daí, nessa visão do Conhece a Ti Mesmo, é importante progredir, superar-se. E se a gente se progride, a gente se supera, a gente também se transforma. Como eu disse no começo, quem nós éramos ontem, quem nós somos hoje, quem nós seremos amanhã, é completamente diferente. É completamente diferente. Vamos sair dessa encarnação diferentes. O questionamento grande é a felicidade desse mundo. E Jesus nos convida para ser do mundo sem ser do mundo. Eu estou aqui, eu estou vivendo com vocês, mas eu não preciso viver todas as loucuras do mundo, até porque já não me cabe mais. Eu vou para a rua, eu quero um passeio para casa. Eu tenho meus cachorros, eu quero estar lá, eu quero estar agarradinho. Meus filhos caminhos. Se eu vou para um lugar, eu quero logo todo para me sentar. E assim vai. Eu quero lugar para estacionar. Eu não quero essa minha farra. Minha farra é essa. Então a gente começa a observar que dá para estar com os outros. Mas eu não preciso ser dos outros. Isso me deixa mais feliz? Não me deixa. Porém, aquela felicidade completa, que não é ficar sentando numa árvore e tomando água, completa, no todo, está lá no mundo espiritual. Essa a gente já sabe. No entanto, a gente tem sim como viver momentos nessas lutas terrenas em que a gente se sente feliz. E que cada prática do cotidiano nos transforma e nos faz pessoas melhores. Através do quê? Da humildade, do desapego, da simplicidade. De fazer o céu onde você está. De amar o outro, de cuidar do outro, de tratar bem o outro, de doar-se, de sentir como o outro. Tudo isso nos dá felicidade. E Caibachura vai nos dizer, já que ele é o nosso orientador, ele vai nos dizer que
somos todos parte de uma coletividade. E que dentro dessa coletividade, a gente se pertence. E além de se pertencer, a gente se influencia mutuamente. Olha que lindo. Então ele diz que a gente faz parte de um todo. E a gente se influencia. Todos nós nos influenciamos. Encarnados e desencarnados, isso pode ser positivo. Pode ter um lado positivo. E é justamente para esse lado positivo que a gente vai começar a caminhar. Agora, a partir de agora. Como assim? A equação da felicidade nos faz pensar na caridade e na felicidade, na relação da caridade com a felicidade. E ele nos chama, através de Adenauer, que a caridade é um dos componentes da felicidade. Quem que ajuda o outro e não se sente? Quem que ajuda o outro e não se sente feliz? Quem que diz uma palavra para o outro e não se sente feliz? Quem que escuta o desabafo de alguém e não se sente feliz? Quem que dá um passe lá dentro e não se sente feliz? Quem que faz o bem e no final do bem feito não se sente mais feliz? E ele diz para a gente mais, é quando a gente compartilha com o outro que a felicidade nos alcança. Diz também que essas vibrações de amor, do compartilhamento, elas vão para o outro e voltam para nós. Por isso nós nos sentimos mais felizes. Quando nós ajudamos alguém, a gente emana esse sentimento de amor, ele volta. É como se fizesse rebatesse, vai e volta. Isso nos torna mais felizes. E ele vai dizendo mais. Ele diz que inclusive isso paralisa o nosso adoecimento. Quando a gente faz o bem, a gente se sente menos inerte, menos adoecido. Lembrem das grandes multos da história da humanidade que fizeram bem, todos cheios de doenças. Porém, as doenças os acompanharam toda a vida. No entanto, mesmo doentes, eles se sentiam muito felizes com o bem que faziam. Chico, Madre Teresa, Gandhi, todos fazendo muito bem. Todos doentes do corpo, mas saudáveis e felizes no espírito. Mais ainda, quando a gente faz o bem, a gente atrai para a nossa vida coisas maravilhosas. Porque a gente atrai para nós essa energia da criação. Então, quando a gente pensa nessa equação da felicidade, a gente não pode esquecer a caridade. Mais ainda, a caridade tem a ver com a felicidade e com o amor. E José Carlos de Luca vai dizer para a gente que quando a gente dá, a gente também recebe amor. Quando a gente transmite um sentimento de amor para alguém, a gente também recebe. Quando a gente dirige ao outro um sentimento do bem, ele volta para nós. Diz também que antes que a gente queira o amor de alguém, que a gente antes precisa ser o amor para alguém. Não é de alguém, é para alguém. Antes que eu queira que alguém emane amor para mim, que antes eu emane amor para ele ou para ela. E assim, todo aquele que ama muda o coração de quem é amado, independente do tipo de relação. Ele deixa isso muito claro para nós. É muito linda essa passagem. E é daí que a Lúcia do Fogo vai me chamar para os pontos que estão chegando quase ao final da nossa palestra. Ao labor do tarefeiro espírita.
principalmente ao espírita é fundamental. Não tem como eu dizer que sou espírita se eu não estudo, porque é importante conhecer a doutrina que eu professo. Digo para vocês, eu tenho 50 anos, eu comecei como espírita ainda criança, com 18 anos, 6 a 8 anos mais ou menos. Mas eu só comecei a estudar de verdade, de 10 anos para cá, de verdade. Porque do tempo que eu frequento a fraternidade, mais de 20 anos, eu já fazia isso de para cá. Mas era voltava. Então, de 10 anos para cá eu estudo. E esse processo de estudo muda a visão da gente do que é ser espírita. Se eu só digo que sou, mas não estudo, não faz diferença. Eu preciso estudar. Eu preciso compreender essa doutrina que me permite dizer assim, não concordo. Mas não concordo com o quê? Mais ainda, o labor do tarefe faz a gente se transformar. Estudar, trabalhar, faz a gente se transformar. Eu tiro por mim como tarefeira. Aquela que chegou na recepção para o primeiro dia. Não é a mesma pessoa que está lá hoje na recepção. A pessoa que chegou aqui a primeira vez para montar o som para fazer uma palestra, não é a mesma pessoa que está aqui hoje. Em todos os sentidos. Mas ainda, é justamente a partir disso que a gente passa a cultivar uma série de hábitos. Oração, vigilância, vontade, disciplina dos desejos, diálogo fraterno. Até para dizer alguma coisa para o outro, a gente mede as palavras para não se aproximar. A gente ser mais sutil, mais delicado, mais amoroso. Daí, sejamos missionários. Esse é um dos convites de Caiba Júnior na equação da felicidade. Sejamos missionários. Vamos mudar o mundo. O espírita é convidado a ser tarefeiro. E nesse trabalho precisa se colocar na prática da prestação do serviço do bem. Em qualquer trabalho, até na oração pelo outro. E ele diz para a gente, o próprio Caiba vai dizer para a gente, que o outro, ele pensa, sente e sonha. Que por isso, a gente precisa estar constantemente enviando para ele sentimentos, sensações, coisas boas. Então a gente começa a observar que ser feliz é ser tarefeiro, é ser missionário, porque a união no bem é tudo. E Rosana Clinton, psicólogo espírita, nos diz ainda para a gente tentar ver e ser aquele que age em prol de um mundo melhor. Isso nos torna mais felizes. Mais ainda, que é nesse sentido que a gente constrói perspectivas, que a gente caminha para a esperança, que a gente é agente de construção da paz. Isso nos torna mais felizes, isso nos glorifica. E Ana Beatriz Barbosa Silva, que é outra psicóloga, na verdade é uma psiquiatra, ela diz para nós: o trabalho pelo outro, a felicidade que está no trabalho pelo outro, acrescenta valores ao que nós somos, principalmente no convívio com esse outro, e é um sentimento que vai e volta. E Caiba Júnior vai dizer mais para nós. Ele vai dar um puxão para mim no texto Passando a Felicidade. Vai mandar a gente vencer todo tipo de desculpa, porque esse é o maior problema do tarefeiro espírita, são as desculpas. Meu horário, meu contratempo, os impedimentos, as dificuldades, as enxaquecas,
as disposições, as alergias, é a iluminação que eu ainda não alcancei, é a calça que não me coube, é o dedão do pé que está doendo, é o fio do cabelo que está partido. Tem tantas desculpas que são as mais variadas para não ser missionário e nem ser tarefeiro. E ele diz para a gente: passa por cima disso. Por quê? Porque cooperar faz parte, beneficia o outro. E é justamente esse benefício ao outro que vai te influenciar, que vai te trazer a felicidade. E ele diz mais: todas essas horas que você gasta com o outro, consagradas ao bem, consagradas ao trabalho para o próximo, são muito melhores do que todas as horas que você gasta somente com você. Ai, você quer dizer que agora eu não vou cuidar mais de mim? Vai. Mas quantas vezes você gasta horas só com você e no final você se olha no espelho e diz assim: não gostei do problema? E quantas vezes você cuida do outro e cuida de você e você diz: nossa, eu sou demais. Não estou enganando ninguém de ser vaidoso, mas hoje eu estou diante. E aí a gente volta à pergunta do Caio Baixo: encontrar na equação da felicidade o sentido espírita da vida humana. Será que vocês conseguiram encontrar? Levanta o dedo para mim que conseguiram. Amém. Assim seja. Duas conseguiram, já consegui. O objetivo é alcançar duas, né? Queridos, para a gente poder efetivar o trabalho de hoje, nós trabalhamos com essa bibliografia. Como a gente é do departamento de divulgação da casa, a gente não só faz a palestra, como a gente divulga o que a gente tem na nossa livraria. E nós trabalhamos com esse livro fantástico, José Carlos de Luca, Sem Medo de Ser Feliz, é uma das obras que nós temos na nossa livraria. Não vai perder. Também Mereça Ser Feliz, de Irmãs do Fogo, é outro da nossa livraria. E Feliz, a Arte de Se Convidar, José Carlos de Luca. E o livro, o texto original está nesse primeiro aqui, Se a Eles da Volta, aqui em cima, está do lado da Irmãs do Fogo. E todos os outros fizeram parte da bibliografia que nos ajudou a construir esse discurso de hoje. Então, que em 2025, esse é o nosso último, é a nossa última palestra de 2024. Que em 2025 nós possamos entender que a felicidade vai além de tudo aquilo que a gente compra, mas a felicidade ela vai também em cima de tudo aquilo que a gente compartilha com o outro. Quer seja um pensamento de amor, uma prece, um bom dia, uma porta que a gente segura para o outro passar. E tudo aquilo que eu puder fazer para ajudar o próximo. Se eu não posso fazer o material, eu pelo menos faça a gentileza e o espiritual. Isto é, o caminho verdadeiro da felicidade. Vamos fazer a nossa casa.